Visionários, o que vale mais, a prata ou o ouro? O que vocês acham? O ouro, né? Talvez seja por isso, então, que tem um ditado que diz que a palavra é prata e o silêncio é ouro. Mas será que isso é verdade? E por que será que isso é verdade? Eu conheço pessoas que falam assim, isso aí não existe, porque... Imagina, tem gente até que coloca a religião no meio. Por exemplo, o que Deus quer, ninguém tira. Isso não acontece porque Deus já tá tudo certo, ele já assinou e ninguém mais vai quebrar. Mas aí eu pergunto, será que é bem assim? Tudo bem que nós merecemos e que Deus deu aquilo para nós, isso é sem dúvidas. Mas será que a gente está contribuindo com Deus? Será que a gente está contribuindo com as forças positivas do universo quando nós falamos? Será que a gente não está subestimando aí uma força que a gente desconhece? Por exemplo, tudo bem, Deus me deu, sou merecedora, mas aí agora eu saio falando antes de tudo se concretizar? Mas será que por que isso acontece? Por que será que a gente não deve falar? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Dentro da empresa aconteceu uma vez, eu estava fechando uma negociação grande. E, claro, quem não fica feliz em fechar uma negociação? Quem não fica feliz em levar para a empresa uma proposta que você sabe que é master para todo mundo vai se favorecer, além da visibilidade, do destaque que você como profissional consegue, porque afinal de contas foi você que conseguiu, né? E aí, só que assim, eu sempre tive, né? Sempre não. Eu, na verdade, vinha aprendendo que quanto menos você falava, melhores eram os seus resultados. Porque eu sempre fui muito de falar as coisas. Eu me empolgava porque eu pensava, caramba, eu quero tanto o bem dos outros, então eu vou falar também. Porque é assim que a gente enxerga. A gente mede o outro muitas vezes pela gente. Então você pensa que você quer ver o outro feliz e quer ver o outro realizado, automaticamente você pensa também que, né, ele vai achar legal, ele vai... Então eu vou ficar feliz e tal, eu vou dividir com ele. E foi exatamente o que eu fiz. Só que eu pensei, eu vou falar só pro dono, porque eu tenho certeza que ele não vai falar nada. Eu vou pedir e vou dizer a ele, não fale até que eu feche o negócio. Na verdade, o negócio estava fechado, só precisava de uma assinatura. O pedido pronto, gente, o pedido pronto, estava ali na minha mão, um valor altíssimo. O que eu fiz toda empolgada? Eu tinha acabado de sair do cliente e liguei para o dono. Nós fechamos um pedido, eu só estou indo lá amanhã para alinhar detalhes, assinar e tal. Pô, que legal, tal, parabéns, né? E aí a gente comemorou e tudo, e foi muito bacana, e a gente já pensando na produção, como a gente ia fazer para entregar, aí os trâmites, né, que acontecem dentro das empresas. Muito bem. Ele não só falou para as outras pessoas da empresa, como ele mandou no grupo do WhatsApp. Então vocês imaginam. Aí na hora que eu olhei aquilo, eu falei, não era, eu pedi para não falar até assinar, até tudo se concretizar. Aí você vai falar, Patrícia, que superstição, nada a ver. Gente, sério. No dia seguinte, o cliente ligou dizendo que teve um problema lá, que infelizmente ele ia ter que segurar esse pedido, ele não poderia fazer agora. Só que a gente não está falando de um pedido apenas, a gente está falando de um cliente fidelizado, ele era um lead, ele era um cliente fidelizado já, a gente estava ali já cadastrado, primeiro pedido, e não saiu, tudo bem. Ele, quando fez aquilo, ele fez meio que para uma provocação no grupo de vendas, tá vendo? O fulano consegue, você não, e fica essa competição. Em muitas empresas isso é perfeitamente natural, só que às vezes nem o dono para pensar que às vezes isso não é interessante. Se concretiza, aí comemora com o pedido já assinado, com tudo pronto. Acontece que quando um acredita nisso e o outro não, qual é o ideal então? Então não fala. Um outro ponto ainda dentro da empresa, marcante na minha vida também, nós tínhamos um grupo de gerentes que em um determinado momento nós viajávamos juntos para reduzir custo e tal. Aí o que aconteceu? Eu tinha um projeto fantástico. Cara, um negócio assim top, revolucionário para a época. E no meio do caminho, né, na estrada, no carro, nós estávamos em 3. Eu decidi para uma colega na época contar minhas ideias e contar todo o enredo, né? Comecei a falar, olha, o projeto XPTO vai acontecer XYZ e tal. E toda empolgada porque realmente era o projeto. Gente, eu nunca esqueço, isso era uma quinta-feira. Nós estávamos fazendo uma viagem curta para voltar já no mesmo dia.
No dia seguinte, na sexta, a gente tinha uma reunião com todos na empresa, com a parte da diretoria. Estávamos lá, dando risada, um pouquinho antes da reunião começar, e todo mundo descontraído, conversando sobre várias coisas, né? Alinhando alguns processos e tal. Aí a reunião começa. Quando a reunião começou, essa colega começou a falar sobre algumas ideias que ela tinha de melhoria. Olha, sem brincadeira, não teve assim uma frase fora do que eu disse. Ela apresentou todo o projeto como se fosse ela. Vocês não estão entendendo, a minha cara na hora. É claro que você tem vontade de levantar e voar no pescoço da pessoa, mas também não é inteligente. Nessa época eu já estava emocionalmente mais equilibrada para não ter certas atitudes dentro da empresa, porque é importante a gente se equilibrar emocionalmente, porque nós não estamos livres de nada disso. E tudo isso pode acontecer o tempo todo. E nós não temos o controle sobre as outras pessoas, mas nós podemos nos controlar. Então a única maneira que você tem de atenuar, de minimizar, talvez é não falando, até que tudo se concretize. Só que nós falamos por várias questões. E até o final do vídeo eu vou explicar isso para vocês. Ainda dentro da negociação, gente, se eu for falar aqui todos os exemplos, eu garanto que enquanto eu estou falando aqui, provavelmente você já lembrou de algum. É interessante a gente lembrar o seguinte, que tudo que a gente fala agora, você pensa assim, mas eu não acredito nisso, isso não existe. Mas se você for pegar algo que você disse e o impacto que teve, às vezes até aconteceu. Tem gente que acredita que isso não acontece porque falou e tudo se concretizou. Mas às vezes se concretiza de uma forma muito mais dolorida, demora, o processo é lento, não é uma coisa que acontece de forma mais leve. Existem muitas coisas por trás que ronda tudo isso. São várias energias juntas, condensadas. Por exemplo, quando você fala para um amigo que você está negociando com um cliente, esse seu amigo está no mesmo ramo e também negocia com esse cliente. E aí você consegue grandes negociações com esse cliente e decide falar com esse um ou dois amigos que você tem. E tudo está na intenção do que você fala. Você está falando porque você está muito feliz ou você está falando porque quer mostrar que é muito bom o bastante e está querendo mostrar que é o ferradão? O que acontece? Você vai despertar no outro, talvez uma inveja, talvez aguçar ali, porque ele pode pensar assim, caramba, né? O João fechou essa venda, imagina eu fazendo isso. E às vezes não é só por uma inveja, é porque ele também quer o destaque na empresa dele. Então ele já está pegando ali o macete da negociação para levar isso para a empresa dele. Só que você está se esquecendo que ele negocia com o mesmo cliente que você. E aí o seu cliente fez uma negociação diferente com você. Só que esse seu amigo não só vai usar isso para ele, como vai falar para outras pessoas também. E isso no mesmo ramo, para quem tá, é péssimo, porque isso começa a viralizar. O que acontece? Além de você correr o risco de prejudicar o seu cliente, que seria um comprador, você mata isso que você conquistou para você mesmo lá na frente, numa próxima negociação que você tiver. Porque esse cliente com medo de vazar como vazou a informação, que ele só fez para você, ele não vai fazer mais. E aí você perde 2 vezes. Deu para entender? Trazendo para a vida pessoal, quando você, por exemplo, vai comprar um carro ou um apartamento ou quer fazer um projeto na sua vida, então você sai contando, não, mas eu vou contar para o meu melhor amigo porque eu tenho certeza que ele é meu amigo, então ele não vai falar nada para ninguém. Acontece que, qual é a intenção de você estar falando? É apenas para dividir um estado de felicidade ou qual é a intenção que você está jogando por trás disso? Porque a gente precisa prestar atenção qual é a intenção. Porque nós estamos falando isso. E depois, eu não estou dizendo que o seu melhor amigo quer o seu mal. Mas, às vezes, a energia que ronda aquele momento pode ser tão desconhecida para você que você nem imagina. Você está falando de uma casa que você quer comprar, de um carro que você quer comprar. Então, você está jogando para o universo uma coisa que você quer. E aí eu pergunto, o seu amigo, que é grande amigo, ele está vibrando uma vibe positiva todos os dias? Ele é um amigo, ele quer o seu bem. Só que no dia que você decidiu contar, ele não estava legal, ele não estava vibrando positivamente. De repente, alguma coisa aconteceu na vida dele, ele começou a achar que as coisas na vida dele não estão andando, não estão acontecendo, mas ele não se abriu com você. Isso está guardado com ele. E você não sabe. Aí você vai lá e se abre com ele.
Aí ele pensa, poxa, mas tá vendo? A vida da pessoa só anda e a minha não. Ela tem bons relacionamentos, tá bem casada e eu não. Ela consegue casa, consegue tudo e eu não. Olha o filho dela como é bonito, o filho dela é extremamente sadio, ele não dá trabalho, o meu é um problema. Ou seja, nesse momento a pessoa jogou uma carga densa negativa de pensamentos, que isso pode, não é que não fazer você cristalizar, mas ofusca, joga uma fumaça e tudo que seria tão simples se torna mais difícil, mais denso. Eu lembro que isso já aconteceu comigo. Já estava tudo certo para eu comprar um carro e tal. E eu lá, mais uma vez, feliz, e fui contar. Poxa, eu tô super feliz e tal, fui comprar um carro. Acontece que depois que eu comentei isso com 2 pessoas que eu acreditava, eu falei, não, isso é forte, é firme. O que aconteceu? Várias coisas aconteceram na documentação e não saiu. O carro não saiu. E assim, se você olhar a grosso modo, não tinha por que não sair. Tava tudo certo para sair. Então, o que fica para esse podcast? O que fica para esse vídeo hoje? O que fica aqui? Espere concretizar o seu sonho, suas vontades, seus desejos, para depois você falar. Ou precisa falar? Tudo bem se você não quiser falar. E tá tudo bem. Mas, Patrícia, eu quero dividir minha felicidade com alguém. Você pode. Chama os seus amigos, se você achar bacana. Fala, gente, vamos tomar um vinho, vamos sair, vamos fazer alguma coisa? E divida essa felicidade em gratidão. Divida essa felicidade, talvez até ajudando outras pessoas. Mas não precisa dividir a sua felicidade contando exatamente tudo. A pessoa que mora com você, o seu companheiro, sua companheira, é a pessoa que você já pode começar a compartilhar, dividir tomando um bom vinho, jantando, pegando 1 ou 2 amigos e simplesmente conversando sobre várias coisas, mas não precisa falar exatamente tudo dos seus projetos, das suas vontades, dos seus sonhos. Então, espere concretizar. E aí depois você avalia se de repente você realmente pode falar. E se esse vídeo fez sentido para você, se de repente você teve uma ideia, uma sacada de que isso já aconteceu, conta essa história aqui pra gente, comenta. Isso ajuda, além de ajudar o canal, ajuda outras pessoas também. Nós precisamos e somos multiplicadores de bons conteúdos, de boas informações. É a maneira que a gente tem de ajudar um número maior de pessoas. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações para você ficar por dentro e eu te espero aqui amanhã. Um forte abraço!